Boa noite a todos. Estamos começando mais uma reunião do grupo de Caridade, Deus, Luz e Amor, e posteriormente vai estar gravado no nosso canal. Posteriormente vai estar gravado no nosso canal. Vou fazer a abertura dos estudos, lendo uma página do livro Minuto de Sabedoria, e a mensagem foi: enquanto você espera pelo céu, não se esqueça de que a terra está esperando por você. Mantenha seus pés fixos no chão, mas eleve sua cabeça para o céu. Ajude a estrada que você palmilha, tornando-a mais confortável para todos aqueles que lhes seguem os passos. Dê trabalho aos seus braços, leve o consolo aos aflitos, enxugue as lágrimas do que choram. Você não poderá caminhar sozinho. Ajude a todos os que caminham ao seu lado para o mesmo objetivo, a perfeição. Vamos então fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento. Senhor Jesus, Mestre amado, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para essa reunião do grupo de Caridade, Deus, Luz e Amor. Que possamos, Senhor, cada vez mais adentrar todos esses conhecimentos em nossos corações e que cada vez mais possamos chegar perto dos teus ensinamentos. Pedimos aos bons espíritos que protejam Paulo, que dará continuidade no estudo hoje. Que assim seja. Bom, boa noite a todos, né, novamente. O Paulo ele vai dar continuidade. Hoje o nosso tema é sobre sonambulismo. Paulo, está com a palavra. Muito boa noite, pessoal. É uma alegria estarmos de volta, né? Vocês devem estar estranhando eu direto aí nos estudos, é porque como a gente está fechando aí a parte online dos estudos de terça-feira, então aí nós ficamos responsáveis, né, por esses últimos estudos. Ainda temos mais um, né, de terça-feira, aí depois vamos iniciar nas quintas-feiras, quinzenalmente. Bom, dando continuidade ao estudo do livro dos Espíritos, né, na sua parte segunda, capítulo 8º, da emancipação da alma, na semana retrasada nós falamos de letargia, catalepsia e mortes aparentes. E nessa semana, né, é uma semana Evangelho, outra semana Livro dos Espíritos, e nessa semana nós vamos falar sobre sonambulismo, né? Continuando ainda com essa questão de que o nosso espírito ele está ligado ao corpo físico, mas ele não está aprisionado ao corpo físico. Embora a gente saiba que quanto mais densa é a matéria, quanto mais denso é o corpo humano, logicamente que essa ligação é mais forte, a ponto de muitos espíritos falarem para nós que o corpo espírito é uma verdadeira, o corpo físico é uma verdadeira prisão. E o é no sentido de que nós estamos sujeitos às leis físicas, sujeitos às vicissitudes da matéria, às doenças e tudo mais, né? As dores, a sensação de frio, de calor, e tudo isso, naturalmente, em certas ocasiões, não é muito agradável. Bom, a primeira pergunta é a 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que o sonho, né? Porque o sonho a gente está naquele estado completamente adormecido, né? E no estado de sonambúlico, você, embora na grande maioria das vezes você não sabe o que aconteceu, você pode estar com o seu corpo em movimentos, né? Nós conhecemos pessoas na infância, e isso é muito assim comum até em crianças, né? Que ainda não completaram a sua encarnação, né? O seu período reencarnatório, que são de 7 anos. A gente vê muitas crianças, né? A gente
tenho conhecimento de várias crianças que passaram por esta questão do sonambulismo. Agora, evidentemente, que tem graus diferentes de sonambulismo, né? Então, voltando à resposta dos espíritos, é mais ou menos completo do que o sonho, estado em que a maior amplitude adquire suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito, né? Então, ali no sonho, ela está mais ligada ao corpo. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores, né? Na verdade, mais adiante a gente vai ver que isso é também muito relativo, né? Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo, né? Então, nessas condições, nesses momentos, o que acontece? O espírito quer realizar uma ação, né, que ele necessita do corpo. E aí a gente tem exemplos que as pessoas, às vezes, elas saem da cama, caminham, e muitas vezes é perigoso, né, porque a pessoa não sabe o que está fazendo, ela não está de posse completa das suas faculdades, mas ela se levanta, ela pode ir ali, abrir a porta de casa e ir para a rua, e ir caminhando, caminhando. E ela está como que, às vezes, até acordada, mas ela não sabe o que está fazendo, como se você tivesse anestesiado, né? E ela pode, muitas vezes, ligar no fogo, deixar um gás aberto, né? Então, há que se vigiar as pessoas que têm essa propensão ao estado sonambúlico. Nos sonhos que se tem consciência dos órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar, recebem perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então também, em repouso só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas, que se apresentam de vagas recordações, quer na existência atual, quer nas anteriores. Então, o que acontece? A gente não sabe, né? No caso dos sonhos, a gente recebe várias impressões que a gente não sabe se é... E a gente tem vários tipos de sonhos, né? Vários. Eu aqui não me lembro todos de memória, mas a gente tem aqueles sonhos reflexivos, por exemplo, que são sonhos que se originam do nosso dia a dia, das impressões que tivemos durante o dia a dia. Por exemplo, a gente vê um acidente trágico, vê alguma coisa que marca muito na nossa mente, e aquilo pode ser reproduzido à noite, né, quando nós vamos descansar, e aí a gente não sabe bem do que se trata. Como pode ser um contato com amigos espirituais, como pode ser também lembranças de vidas anteriores, flashes de vidas anteriores, né? Então, a gente tem várias situações dos sonhos, né? Pergunta 428. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? O que é uma coisa e o que é outra? O sonambulismo natural é aquele que é produzido espontaneamente, sem até a pessoa que é
sonâmbula, ela querer que isso aconteça. Isso acontece naturalmente, né? Por uma disposição física que ela já traz no seu processo de reencarnação, né? E que também tem algo de espiritual, porque muitas das vezes aquela experiência ela precisa passar, porque há uma comprovação inequívoca da vida espiritual, que ela existe, né? E que às vezes tem correlação com uma existência anterior, né? De algum ato, de algum desatino, de alguma necessidade de passar por aquela experiência. E o sonambulismo magnético ou provocado é aquele em que você vai numa sessão, por exemplo, de regressão de memória, de hipnose, e aí aquele magnetizador vai induzir a tua mente para que você entre nesse estado, né, de torpor, né, das suas faculdades, e você vai lembrando de coisas, você vai realizando atos que você normalmente não se lembra quando você volta ao seu estado natural, ao seu estado de vigília, né? Pergunta 427. De que natureza é o agente que chama fluido magnético? Bom, fluido magnético é o quê? É um aspecto, né, do fluido universal, assim como o fluido vital, né, que nós temos o fluido vital, cada um de nós tem um quanto de fluido vital, cada espécie de animal e cada animal em particular, né, cada individualidade tem um quanto de fluido vital, embora você tenha algo genérico que é da espécie, né? Por exemplo, a espécie humana hoje, a gente sabe que o tempo de vida se prolongou, né, por uma série de fatores, e a gente tem, por exemplo, o tempo de vida do gato, do cachorro, mas nem todos exatamente têm aquela mesma quantidade. Pode durar 6 meses a mais, 6 meses a menos, 1 mês a mais, 1 mês a menos, né, e morrer de morte natural, né? O fluido vital se esgotou. A questão da eletricidade animalizada, né? E nas manifestações, que são manifestações do fluido universal, do fluido cósmico universal. São particularidades, né? Então, esse fluido magnético, ele atua para promover todas essas manifestações de emancipação da alma. A gente já viu uma parte e está dando continuidade. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Aí os espíritos respondem com uma frase bem sucinta. Já dissemos, é a alma que vê. Quer dizer, não são os olhos físicos que veem, é a alma. De modo que os espíritos às vezes relatam, eu estou vendo pela orelha, pela boca, pelos pés, pelas mãos, porque é uma sensação diferente, é uma sensação esquisita. Você não está focado nos seus olhos físicos, né? Então, é a alma, é o espírito que vê. É uma questão energética. Então, logicamente, esse espírito vê por o seu corpo fluídico, né? No caso, né? Pergunta 428. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos, né? Aqueles corpos densos, por exemplo, através de uma parede, através da madeira, corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos, né, órgãos visuais. Já precedentemente, não dissemos que a matéria em nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente a atravessa, né? Aí a gente abre aquele parênteses, né,
Porque o Livro dos Espíritos ele tem essa característica, ele dá as informações gerais, aí vai pormenorizando, particularizando cada questão. A gente sabe, como a gente viu naquele próprio filme Ghost, né, do outro lado da vida, que os espíritos que estão mais densos, eles têm dificuldade de atravessar as paredes, de atravessar corpos opacos. Por quê? Porque estão materializados. Então, isso precisa de um treinamento, de uma desmaterialização, de dominar essa técnica, como a gente viu no filme. Isso, os antigos, e eu lembro muito das histórias da minha avó Maria, que ela contava aquelas histórias de assombração, aquelas coisas todas, e a gente sabe que, por exemplo, isso, muito antigamente, principalmente na roça, a gente via muitas manifestações mediúnicas, porque não havia divulgação dos centros das casas espíritas, e quando há uma chuva torrencial, quando há relâmpagos, manifestações muito bruscas da natureza, esses espíritos mais densos eles se deslocam, entram nas residências. Por isso que é importante também a gente manter, no caso, a porta fechada, quando ocorre isso, porque esses espíritos que estão mais terra a terra, eles procuram abrigo, e adentram a casa das pessoas, e quando você não está em estado de sintonia de uma forma bem consistente, você pode sofrer uma influência negativa, no caso dessas casas com portas abertas. Mas vamos dar continuidade. Frequentemente, ouvi o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, até porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não empreendeis lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julgais precisar dos órgãos. Então, imagina a confusão, para um espírito que ainda está preso à matéria, um espírito que está materializado, ele vai ficar um pouco sem entender como é que está ocorrendo aquele processo. Aqui, isso está sendo gravado, tá? Depois vai ser colocado no canal, ok? Respondendo aí quem perguntou aí. Bom, seguindo na sequência da próxima pergunta, 430, pois que a sua clarividência é de alma ou do seu espírito, Por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? É uma pergunta muito interessante, gente. Porque, já que é por meio da clarividência, quer dizer, quem vê não são os olhos físicos, é a alma que vê, é o espírito que vê, por que os espíritos não conseguem ver tudo e muitas vezes se enganam? Não é difícil responder essa pergunta. A gente vai dar a pergunta dos espíritos, mas vamos abrir um parênteses no seguinte. Imagina o seguinte, você vai numa grande orquestra, assistir um concerto musical. Você não entende nada de música. Então, você é uma pessoa que entende, ela vai saber qual o tom, como é que se processou todo aquele encadeamento musical. Ela consegue perceber as nuances, as diferenças. Você que não conhece, não vai entender, vai harmonicamente gostar daquela melodia, daquela música, daquela apresentação, mas não vai entender os pormenores que um especialista, um conhecedor tem. E, além do que, os espíritos, eles são limitados. Eles são limitados ao quê? Ao seu grau evolutivo e aos seus interesses também. A gente pode
tá com a televisão ligada, né? Tá ali aquele grupo familiar, está com a televisão ligada, mas cada um tem o foco em alguma coisa. Então, você que não tem interesse por reportagem, por exemplo, não vai estar nem prestando atenção naquilo. A outra pessoa que... Aí você muda o canal para uma novela. Aquela pessoa que não gosta, não tem hábito de novela, ela não vai estar sintonizada no que os personagens, no que os artistas estão dizendo. Então, tem essa questão e tem a questão evolutiva da falta de acesso, da falta de conhecimento também, né? Então, vamos ver a resposta. Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignorais que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito, né? Então, a gente sabe que cada vez mais que você é preso à matéria, maior dificuldade você tem dessa libertação, né? Qual a origem das ideias inatas do sonambulismo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que ele supõe. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-los. É outro ponto, né? Interessante. A gente não sabe o grau evolutivo daquele espírito. Ele pode estar, né, vamos usar a palavra, como está aprisionado à matéria, muitas das suas faculdades, dos seus conhecimentos anteriores, encontram-se embotados. Mas quando ele está mais ou menos liberto pelo processo do sonambulismo, que é um processo de emancipação da alma, ele pode ter acesso a algumas informações do passado, de vivências passadas, de conhecimentos passados, que ele não tem quando é encarnado, quando no estado de vigília, né? E aí, o que acontece? Ele pode trazer informações, ter acesso a algumas informações, que naturalmente pode até surpreender aquelas pessoas que estão junto daquele irmão, né? Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhe transmitem e que devem dizer, suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Interessante, né? Essa característica e essa possibilidade. O espírito, com a sua clarividência, ele pode estar até vendo um processo de enfermidade de alguém. E aí, o espírito que está ali perto dele, que às vezes é um espírito de um médico, de uma pessoa que tem uma vivência na área médica, ela transmite para o sonâmbulo a medicação, uma prescrição. E aí se anota, né? Ou então ele fala, e aí você tem esse processo. Isso não é muito comum, tá, gente? Mas já pode ocorrer, e principalmente no passado ocorreu com mais frequência, né? Como se explica a vista à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo, né? Então, ele pode estar vendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, num lugar que esteja distante, né? Porque a sua alma está mais liberta e pode realmente se afastar mais do corpo físico, né? 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Os espíritos são taxativos de uma e de outra.
A organização física, naturalmente, ela tem que estar preparada. Isso aí no processo de reencarnação, às vezes, isso já faz parte do planejamento espiritual, né? Mas também depende do quê? Do grau de esclarecimento, do grau evolutivo que o espírito tem, né? Pode estar ligado a isso também. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Aí ele responde, somente até certo ponto. É claro que o espírito totalmente desligado do corpo físico, ele vai ter uma amplitude maior, uma possibilidade maior, né? Se a gente comparar dois espíritos no estado sonambúlico e no estado desencarnado, é claro que esse mesmo espírito, no estado desencarnado, vai ter mais liberdade, é óbvio. Agora, é claro, um espírito com um potencial evolutivo muito maior, ele pode até mesmo no estado sonambúlico ter maior amplitude, visão, do que aquele que ainda está muito ligado à matéria e que, mesmo desligado, pensa que está, por exemplo, encarnado, pensa que está com corpo físico e, às vezes, permanece durante longos e longos períodos ao lado ali da família consanguínea, perto da sua residência e tudo mais. Pode o sonambulismo ver os outros espíritos? Né? Interessante. A maioria deles vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. E muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e se tomarem por seres corpóreos, né? É interessante. Eles podem pensar que está vendo uma pessoa encarnada, não espíritos. E também, claro, a gente sabe que não vai ter acesso a ver a todos os espíritos, né? Aí a gente lembra do livro Nosso Lar, do filme Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz, para que André Luiz pudesse vê-la, ela se utilizou de um processo de materialização, ou seja, de um mundo, de um estado mais superior que nosso lar, ela se materializou para o nosso lar. Interessante isso, né? Ela se materializou para aquele estado vibracional de nosso lar, para que André Luiz pudesse vê-la, pudesse abraçá-la, né? É muito interessante esse estudo, né? Pode o sonâmbulo ver os espíritos, a maioria deles, já falei, né? 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que se acha a sua alma, né? Os espíritos até respondem aqui taxativamente, com bastante veemência. Por que esta pergunta? Desde que sabemos ser a alma que vê e não o corpo, né? Então, claro que não vai ver do ponto onde está o corpo físico, vai ver do ponto onde está o espírito, né? É lógico, é natural que assim seja. 437. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos e que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de frio e de calor existentes no lugar onde se acha a sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro? Isso também é interessante, foi o que eu falei no início. Gente, não é bem assim, né? Aí que ele está entrando no pormenor. A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo, conserva-lhe presa pelo laço que o liga, que então desempenha o papel de condutor das sensações, né? Então, o corpo está ali no ambiente fresquinho, ar-condicionado, e o espírito vai num ambiente totalmente adverso, muito calor, chuva. Então, pode estar transmitindo essas sensações para o corpo físico, né? Porque há ainda os laços não se romperam, né? E a última pergunta: o uso de um sonâmbulo faz de sua faculdade influir no estado do seu espírito depois da morte? Muito, né? Dependendo da sua
atuação, do que fizer desse dom, né? Se for utilizado mercadejar, né? Fazer comércio desse processo, né? Ganhar dinheiro, né? Então, a gente sabe que todo ato que cada um de nós tem é responsabilidade exclusivamente nossa. Por isso, o médium, aquele que tem essa responsabilidade, né? Ainda é mais responsável de utilizar de forma construtiva, de forma gratuita, a questão mediúnica, né? E todos nós também, nas nossas tarefas, né? Isso é muito importante. Gente, alguém quer fazer uma pergunta? Ainda temos aí 6 minutos, né? 7, né? A gente tem a prece final. Alguém quer fazer a prece final? Alguém quer se candidatar? Ou eu mesmo faço, né? Depois, compartilhe o vídeo, dê o like aí, que é para a gente poder, até porque hoje a gente teve um número bem reduzido de pessoas assistindo, para que isso possa, né? Porque cada vez que você transmite, você dá um like, isso entra numa questão matemática, né? De algoritmos, e você promove mais a divulgação de todos os vídeos, né? Que são colocados no canal. Então, gente, alguém quer fazer a prece? Pode fazer a pergunta. Não, assim, quando a pessoa começa com sonambulismo, a pessoa vai ter a vida toda, a encarnação toda, ou só são alguns momentos? Não, isso às vezes é muito comum, por exemplo, isso ocorrer muito na infância, né? Ocorre com muitas crianças. E às vezes esse processo dura, às vezes, muito tempo, longo tempo, né? Porque às vezes está ligado até a uma questão de ansiedade, pode estar ligado a algum problema que a pessoa está passando, ou alguma experiência que ela tem necessidade, como também pode durar a vida toda. A gente conhece pessoas que tem aliás, é do seu conhecimento também, não vamos falar quem é, mas, assim, e tem pessoas que já relataram para a gente que saíram de dentro de casa, foram para a rua, né? Mas isso não ocorre assim com regularidade. Isso pode ocorrer uma vez, às vezes durante um ano, pode passar muito tempo, pode ocorrer durante um período, pode ocorrer durante a vida toda, né? E pode ocorrer também só na infância, como pode ocorrer durante um período que a pessoa esteja passando por alguma ansiedade, por alguma dificuldade, e depois passar. Ok? E outra pergunta é, como a ciência vê isso do sonambulismo? Trata com algum remédio, não tem tratamento? Olha, eu não sei a fundo responder essa pergunta da questão da ciência, né? Eu não estudei particularmente esse assunto, só da parte espiritual. Mas, naturalmente, todos esses fenômenos, a ciência ela não tem uma explicação como o espiritismo tem, na questão da emancipação da alma, né? Ela coloca isso muitas vezes como um processo puramente físico, que a pessoa está passando por um momento de ansiedade. Ela não tem uma explicação assim definitiva, né? Ela tem teorias, mas não tem uma explicação definitiva do porquê ocorre isso, como ela também não tem porque ocorre a catalepsia, a questão da letargia, né, que é uma questão até mais grave, porque aí aquele corpo é dado como morto, né, e a pessoa pode ser até enterrada viva, né? Bom, a gente agora, não sei se o Francisco quer fazer alguma pergunta, mas já está nos 3 minutos finais para fazer a prece. Tá bom? Então, a semana que vem a gente ainda volta online. No dia 9, a gente começa as nossas reuniões presenciais, lá no grupo de caridade. Agora, aos sábados, de 16 às 17 horas, tá bom? E na quinta-feira a gente volta aí nos próximos dias, tá bom?
Uma boa noite, vamos fazer a prece aí, final, ok? Vamos elevar o pensamento a Deus, então. Pedir nesse momento por todas essas pessoas que estão passando por dificuldades que a gente às vezes nem imagina, né? Nesses momentos de grande transição, de grande sofrimento, que não são únicos, né? Que já fazem parte desse processo ainda rebelde em que a humanidade se encontra, né? Essa guerra, por exemplo, na Ucrânia, né? Mas tem a guerra do Iêmen, tem Síria, tem vários pontos, né? Que a gente nem tem notícia, que a mídia não coloca, na África, tantas questões, a questão da fome, a questão do desemprego, do abandono, dos desastres naturais. Que todos esses irmãos, todas essas pessoas que estão passando por essas dificuldades, sejam amparadas, sejam fortalecidas, para que possam continuar seguindo com a dificuldade, e que cada um de nós possa ajudar no que for possível, através das divulgações, através da ajuda material, para que possa haver um alívio desses nossos irmãos. A tua paz, Senhor, o teu amor possa estar com cada um de nós. Graças a Deus. Uma boa noite para quem participou hoje, a Lenil e o Francisco, né? E que a gente possa divulgar esse trabalho simples, mas a gente faz com boa vontade, na medida do possível, da melhor forma possível. Um grande abraço, uma boa noite para vocês. Se quiserem, podem dar sua saudação aí. Grande abraço. Boa gente. noite. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.